Em se tratando de categorias de habilitação, relacione corretamente as colunas apresentadas. O que temos que fazer aqui, pessoal? Analisar o que está descrito no A, B, C e D e relacionar com o que está descrito nos números 1, 2, 3 e 4. Bora fazer isso agora? Na letra A está dizendo que combinação de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade de tração ou peso bruto total de carga, é um tipo de veículo que pode ser conduzido com que categoria de habilitação? Com a categoria de habilitação E. A categoria E está no número 3. Letra B está dizendo veículos de espécie motor-casa com lotação acima de 8 lugares. Esse tipo de veículo pode ser conduzido com que categoria de habilitação? Com a categoria de habilitação D, que está no número 2. Letra C cita tratores de esteira, tratores misto, equipamentos automotores destinados a terraplanagem, construção ou pavimentação. Esse tipo de veículo pode ser conduzido com qual categoria de habilitação? Com a categoria C, está descrito no número 1. E a letra D fala dos veículos da espécie motor-casa, cujo peso não exceda 6.000 kg e com lotação máxima de 8 lugares, excluindo o condutor. Qual categoria de habilitação permite conduzir esse tipo de veículo? É a categoria B de bola, número 4. E qual a letra relaciona corretamente uma coluna com a outra? É a letra C. É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados e dos municípios que tem por finalidade as atividades de planejamento, administração, normatização, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores e também o julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Estamos falando de que órgão? Do Detran, do Senatran, do Contran ou do SNT, Sistema Nacional de Trânsito? Olha só, pessoal, essa questãozinha facilmente você detona ela. Por quê? Porque a pergunta está se referindo a conjunto de órgãos, ou seja, mais de um. Um órgão só não pode ser chamado de conjunto. Repara que a letra A está citando o Detran, é um órgão só. A letra B está citando o Senatran, também é um órgão só. E a letra C está falando do Contran, que também é um órgão só. A única opção de resposta que apresenta um conjunto de alguma coisa é a opção D de dado. Porque SNT é Sistema Nacional de Trânsito e sistema é um conjunto de coisas. Tá? Se você partisse desse princípio para analisar essa questão, você não erraria não. Então, repetindo para você fixar na mente, o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados e dos municípios que tem por finalidade planejar, administrar, normatizar, registrar e licenciar veículos, formar e habilitar condutores, é o Sistema Nacional de Trânsito. Veja os órgãos apresentados, analise suas respectivas definições e encontre qual não corresponde à verdade. Pessoal, muita atenção, vocês têm que descobrir o que está errado, tá? Por hábito mental, nós tendemos a marcar o que é certo. Aqui que você marca a errada. Vamos lá. Contran é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito? Acabamos de falar que sim. A questão anterior citava o Contran e eu expliquei que Contran faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E sim, ele é um órgão normativo. O item 1 está certo. Item 2. Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito com sede em Brasília, Distrito Federal? Sim, certo também. Detran é o órgão máximo executivo de trânsito dos estados cuja finalidade é cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito dentro de sua jurisdição? Sim, Detran é o Departamento de Trânsito, ele é estadual e ele tem a finalidade de fazer cumprir a legislação de trânsito dentro da sua jurisdição. Item 4 fala da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Pode parar de ler por aqui. Órgão normativo é o órgão que cria leis, cria normas, procedimentos. E somente 3 órgãos fazem isso: Contran, Cetran e Contrandif.
Os únicos 3 órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito são CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. JARI é órgão executivo. Então, você tem que marcar a letra A, porque apenas o item 4 não corresponde à verdade. Se a pergunta quer que você aponte o que não corresponde à verdade, é o item 4, marque a letra A. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente que tá agarrando nessas provas do Detran. Não tá conseguindo passar de jeito nenhum, porque as provas estão cheias de pegadinha. Eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material insano, exclusivo aqui do canal. Não tem material igual o meu, eu te garanto. Meu material tem as questões que mais caem nas provas respondidas, com dicas e macetes, pra você não cair nas pegadinhas. Além disso, tem áudio, tem vídeo com resumo de matéria e simulado pra tu praticar. E a parte mais importante do meu material, pode tirar dúvida comigo, diretamente comigo, no WhatsApp. O telefone tá aqui na tela. É só me chamar nesse número lá no WhatsApp. Passo todas as informações. Você vai comprar meu material e vai passar. Com meu material você aprende. Comigo você passa. Integrantes do Sistema Nacional de Trânsito são órgãos de proteção dos direitos do cidadão, possibilitando-lhes a defesa nos casos em que estes se sentirem inconformados com as infrações que lhes são atribuídas. Estamos falando de que órgãos? Dos DENITs? Dos DETRANs, da JARI e do CETRAN ou das PRFs? Pessoal, é a letra C que você tem que marcar. Os órgãos aos quais os condutores infratores recorrem para fazer uma contestação de multa, por exemplo, é a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e a CETRAN. São esses 2 órgãos que todo condutor infrator procura quando quer fazer uma contestação de penalidade. Primeiro vai a JARI, apresenta a contestação e caso a pessoa tenha essa contestação indeferida, ela tem como segunda instância o CETRAN. Visando tornar o trânsito mais harmônico e menos caótico, foram elaboradas várias normas de circulação e conduta. Fazem parte dessas normas. Letra A. Quem circula por rotatória deve conceder prioridade de passagem aos demais veículos das demais vias? Não, completamente errado. Quem circula por rotatória tem preferência. As demais vias é que tem que dar preferência a quem está circulando por uma rotatória. Rotatória só não tem preferência se ela estiver numa interseção com uma rodovia. Não sendo isso, ela tem preferência, não tem que dar prioridade para os outros, não. Letra B. Fazem parte das normas de circulação e conduta não conceder prioridade de passagem aos veículos que transitam por rodovias? Mentira! Quem transita por uma rodovia tem prioridade de passagem sobre todas as demais vias. Então, as demais vias, quando estão numa interseção com uma rodovia, têm que conceder prioridade. A letra B está falando que não tem, está errada. Letra C. Faz parte das normas de circulação e conduta evitar guardar distância de segurança lateral e frontal dos demais veículos, bem como do bordo da pista? Totalmente o contrário. Quando você circula pelas vias, você tem que manter distância de segurança lateral dos demais veículos de no mínimo 1,5 m, tem que manter distância do veículo à sua frente e tem que manter distância do bordo da pista. Então, se temos letra A, letra B e letra C como informações erradas, a que você tem que marcar como certa é a D. A circulação dos veículos tem que ser feita pelo lado direito da via, admitido-se exceções devidamente sinalizadas. Então, a letra D está certa, pode marcar. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da direita ficarão destinadas ao deslocamento de veículos de maior velocidade e menor porte? Não. As faixas da direita são destinadas ao deslocamento de veículos de menor velocidade e maior porte. É o contrário. As faixas da esquerda ficarão destinadas ao deslocamento de veículos de menor velocidade e maior porte? Não, é o contrário. As faixas da esquerda são destinadas ao deslocamento de veículos em maior velocidade. Quanto ao porte, não importa. Letra D de dado. As faixas da direita ficarão destinadas à ultrapassagem? Não. Faixas destinadas à ultrapassagem são as da esquerda.
Então a correta é a letra C. Faixas da esquerda são destinadas à ultrapassagem. No que se refere a regras gerais de circulação e conduta, qual das opções abaixo não corresponde à verdade? Letra A. O trânsito de veículos sobre calçada é permitido para que se adentre ou saia de imóveis ou áreas de estacionamento? Correto. A pergunta quer que você informa qual opção não corresponde à verdade, então não marque a letra A. Letra B. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Está certo ou está errado? Está certo. Todos os veículos escoltados têm preferência de passagem. Questão quer que você marque a errada, não marque a B. Letra C. Os veículos de socorro e salvamento, de polícia, de fiscalização de trânsito têm liberdade de circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência devidamente sinalizados? Sim. Todos os veículos, prestadores de serviço de utilidade pública, têm liberdade total de movimento quando em prestação de serviço, em efetiva prestação de serviço. Então, se vemos que A, B e C estão certas e a questão que é errada, deve ser a letra D que está errada. Vamos analisar. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá, sem exceção, ser feita pela esquerda. O erro está no sem exceção, porque existe sim uma exceção. É quando o veículo da frente está sinalizando que vai fazer uma conversão à esquerda. Nesse caso, o veículo de trás pode ultrapassar pela direita. Então a D está errado por causa do sem exceção. Pode marcar a letra D. Quando se trata de ultrapassagem, devemos, item 1, conferir se nenhum condutor que vem atrás tenha começado uma manobra de ultrapassagem. Correto. Antes de ultrapassar, você tem que verificar se uma pessoa já não está te ultrapassando. Conferir se quem nos precede, ou seja, quem está à nossa frente, na mesma faixa de trânsito, não tenha indicado o propósito de ultrapassar um terceiro? Sim, antes de começar a fazer uma ultrapassagem, verifique se a pessoa da frente não vai começar a ultrapassar quem está à frente dela. Item 3. Conferir se a faixa de trânsito que iremos tomar está livre numa extensão suficiente para realizar a manobra sem risco para quem vem em sentido contrário. Correto também. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, tem que ver se vai ter distância suficiente para não colidir com quem vem em sentido contrário, para não colidir de frente, né? Item 4. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Aqui está tudo certo, todas as afirmativas são verdadeiras, você vai marcar a letra D para você acertar, pessoal. Podemos encontrar claramente explícito no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, as seguintes regras, exceto, ou seja, o que não está no CTB. Será que não está no CTB escrito que as normas de ultrapassagem previstas no código, no CTB, aplicam-se às transposições de faixa que podem ser realizadas tanto pela esquerda quanto pela direita? Isso está lá sim. Só que a questão quer que você marque o que não está. Isso está, você não marca. Em ordem decrescente, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Os motorizados são responsáveis pelos não motorizados e juntos, todos são responsáveis pelos pedestres? Sim, isso está no CTB. Compete ao Detran regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no CTB? Não, pessoal, isso compete ao CONTRAN. Quem regulamenta, quem dita normas e procedimentos é o CONTRAN. Deve ser essa aqui que está errado, mas vamos analisar a D de dado. Em situações especiais, a Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação de exceções para os veículos oficiais descaracterizados? Sim, isso aqui está no CTB. Então, confirmando, o que não está no CTB é o que está na letra C. Porque a letra C está falando que compete ao Detran regulamentar coisas. Na verdade, compete ao CONTRAN. Então, aqui está o erro. É essa opção que você vai marcar. Entre outras coisas, as sinalizações horizontais longitudinais regulamentam fluxos, dão permissão ou proíbem deslocamentos laterais. O que não é correto é dizer que linha simples seccionada, ou seja, aquela pontilhada, significa ultrapassagem permitida.
Sim, correto. Linha simples contínua significa ultrapassagem proibida? Sim, correto. Sempre que a linha for contínua, você não pode fazer deslocamento lateral, mudança de faixa, retorno ou ultrapassagem. Letra C. Linha de divisão de faixas contínua ou seccionada, pintada em cor amarela, significa duplo sentido de circulação? Sim, sempre que a linha longitudinal for pintada em amarelo, significa que você está numa via de mão dupla. Linha de divisão de faixas contínua ou seccionada, pintada em cor branca, significa via urbana? Não, aqui está o erro. Linha longitudinal pintada em cor branca significa que você está numa via de mão única. Então aqui está o erro, a questão que é errada, pode marcar a letra D de dado. E como eu sei que você quer acertar todas as questões dos simulados do Detran Online que você faz por aí e passar na prova, você vai fazer o que agora? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Tá vendo esse vídeo aqui? Eu separei com carinho aqui questões que estão caindo aí na sua região. Clicando aqui, eu vou te encontrar neste vídeo para te ensinar mais um macetinho, pra você passar direto, para você passar de primeira. Clica aqui, te espero lá.